Amém. Hoje, na primeira leitura, o profeta Oséias nos mostra, talvez uma das páginas mais belas das Sagradas Escrituras, Deus que abre o coração e ele diz: quando Israel era menino, eu o amei. Depois ele diz também outras coisas como: fui eu quem o ensinei a andar, eu o atraía com laços de amor, inclinava-me para dar-lhe de comer. É uma imagem de um pai que faz tudo pelo filho. E no entanto, o filho, mesmo recebendo todas estas coisas, o filho se afasta. Ontem nós meditávamos sobre a ingratidão, né? O filho que recebe, mas ao mesmo tempo se afasta. E mesmo assim Deus não desiste, Ele continua amando, Ele continua procurando, Ele continua esperando. Hoje, no Evangelho, que parece mudar o assunto, mas ele não muda, né? No Evangelho nós temos acompanhado, durante esses dias, o Senhor enviando, Ele escolhe os seus discípulos, então Ele os envia 2 a 2, Ele pede como fazer, e no meio de tudo, Jesus ele diz: de graça recebestes, de graça deveis dar. É como se ele dissesse: agora façam com os outros aquilo que eu fiz com vocês. Bem, entendamos uma coisa, né? Colocando aqui o contexto dessas duas leituras, né? Primeira leitura do Evangelho. Bem, os apóstolos eles não recebem uma missão, eles recebem antes um amor. Antes de anunciar um reino, eles foram alcançados pelo reino. Antes de curar, eles foram curados. Antes de serem enviados, eles foram encontrados. Ninguém dá aquilo que não recebeu. O grande erro da vida espiritual é pensar que nós servimos a Deus para que Ele nos ame. Como nós vimos na primeira leitura, Ele nos ama desde sempre, Ele luta por nós, Ele está lutando por nós, Ele nos quer, Ele ama com laços de amor. Ele é como um pai que faz tudo por amor a nós. Ele não desiste, Ele espera. É um erro achar que você faz as coisas e porque você faz, Deus te ama. Não. Precisamos aprender que nós fazemos por gratidão, exatamente porque nós sabemos, Ele me ama e por isso eu faço. Nós servimos porque primeiro nós somos amados. É assim que Ele escolhe os seus discípulos. Ele escolhe porque você ama, Ele te ama primeiro, o amor dele chega primeiro. Tudo é graça, a vocação é graça, o sacerdócio é graça, a comunidade é graça, a família é graça, os filhos são graça, a fé é graça, a perseverança é graça. Tudo começa antes, começa do amor de Deus. Deus que me ama por primeiro. E a partir deste amor, é a partir daí que eu começo a fazer. E o amor verdadeiro, ele sempre transborda. Jesus, ele não diz apenas recebestes, mas ele diz: recebestes de graça deveis dar. O amor de Deus, ele nunca termina na pessoa que recebe. Ele sempre procura um coração. É interessante, o amor de Deus, nós podemos colocar, é como se fosse uma fonte. Ela não para. Se uma água, ela não corre, ela para, ela acaba por apodrecer. Deixa uma água parada ali, que a água vai ficar podre. A vida espiritual, ela acontece da mesma forma. Quem guarda tudo para si acaba secando. Quem guarda tudo para si seca, apodrece. Às vezes nós recebemos muitas graças de Deus e queremos receber somente para nós, com egoísmo, né? E vamos recebendo graças de Deus e podemos cair num orgulho de nos acharmos superiores porque recebemos graças e graças, e recebemos, mas se essas graças param em mim, a fonte acaba secando, acaba apodrecendo.
Agora, quem reparte descobre que Deus ele nunca deixa faltar. E por isso, os santos, eles nunca fizeram da graça, né? Da graça que eles recebem. Eles nunca fizeram desta graça, eles nunca pararam em si, nunca fizeram de tudo aquilo que eles recebem de Deus um patrimônio. Tudo aquilo que eles recebem de Deus, eles transformam em missão. E por isso o negócio cresce. Nós temos o exemplo da Madre Paulina, nós temos o exemplo da nossa própria santa, da nossa paróquia, Santa Francisca Xavier Cabrini, que nunca parou, que foi recebendo e sempre deu de graça, sempre fez de graça, sempre foi. Nós precisamos aprender a transformar tudo em missão. Quanto mais os santos recebiam de Deus, mais eles davam de Deus, eles transbordavam. Nós não podemos parar naquilo que nós recebemos. Talvez exista uma pergunta que nós precisamos nos fazer hoje. As pessoas, quando elas recebem, as pessoas, o que elas recebem quando elas se aproximam de mim? O que eu permito que elas recebam? O que eu tenho sido, né? Que tipo de fonte eu tenho sido? Elas recebem Cristo, eu permito que elas recebam a paz. Eu permito que elas recebam a misericórdia com que eu fui misericordiado, a paz com que eu fui pacificado. O Cristo que eu recebi. Recebemos a comunhão todos os dias. O que as pessoas recebem quando elas chegam a mim? Recebem a esperança com a qual eu espero Cristo? Ou apenas recebem o meu cansaço, as minhas reclamações, as minhas preocupações? Quem experimentou verdadeiramente aquilo que nós vimos na primeira leitura de hoje, este amor de Pai, o Senhor que nos ama até o último instante? Quem experimentou verdadeiro este amor de Deus, torna-se inevitavelmente um reflexo deste amor, porque o amor de Deus ele nunca foi dado para nós para ser guardado, ele foi dado para transbordar. Então que hoje você saia desta missa com a única certeza de que tudo que nós recebemos foi de graça, e justamente por isso, sem cálculos, sem medidas, sem reservas, de graça também, nós devemos amar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.